Vamos lá. Bom, na aula passada vocês tiveram questões deste simulado, que foi até a questão número 15, tá? Vocês fizeram até a questão número 15. A partir de hoje, vocês farão a partir da questão 16, que inclui o Estatuto dos Funcionários Públicos que vocês tiveram aula, ok? Então, vamos lá. E daí eu vou falando e a gente vai fazendo a mesma dinâmica, ok? Primeiro vocês esperam eu explicar, depois vocês podem interagir aí. Vamos lá, questão 16. Segundo os artigos 17 e 18 do Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de São Paulo, referente à estabilidade, que é adquirida após os 3 anos de exercício, tá? Então, passou do estágio probatório de 3 anos, vocês são considerados estáveis no serviço público. O funcionário nomeado por concurso público. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude, ou seja, não é porque você passou no concurso, não é porque você adquiriu a estabilidade de 3 anos é que você não pode ser mandado embora. Pode. Se for algo grave, você pode ser mandado embora, mesmo sendo concurso público, mesmo tendo passado a estabilidade, tá? Porém, o funcionário estável só poderá ser demitido em virtude a inassiduidade em disciplina, ou seja, a letra A está dizendo porque você falta demais ou porque você não tem disciplina no seu serviço. B, sentença judicial ou mediante processo administrativo assegurada ampla defesa. Ou seja, sentença judicial é porque, vamos dar um exemplo, você bateu num aluno. Aí fizeram um boletim de ocorrência contra você e você vai responder na justiça a respeito disso. Se você for considerado culpado, você perde o seu cargo de concursado na prefeitura. Se você for considerado inocente, você volta e continua a trabalhar. Ou, mediante processo administrativo, significa, por exemplo, você entregou um atestado falso no seu serviço, por exemplo, tá? Mas, independente se é sentença judicial ou é processo administrativo, você tem direito a um advogado, tem direito a se defender, ampla defesa, tá? C, por má conduta ou ineficiência, ou seja, não produz no seu serviço, né? Teve má conduta. D, insubordinação ao seu chefe ou falta de dedicação ao serviço. Ou E, não pode ser demitido, pois é concurso público. Então, assim, a pergunta é, você está afirmando que você pode ser mandado embora depois dos 3 anos de estabilidade no concurso público. Mas você vai poder ser mandado embora por qual alternativa? B. B, C, D ou E? Acho que é B também. Quem mais? Acha que é a B? Não, eu acho que é a Tá. B. Vamos Eu acho que é a B. Eu acho que é a B. Ninguém acha que é a E? Eu acho que é a E, hein? Ninguém pode ser mandado embora. Eu prestei concurso Eu vou de B. É a B. É a B, Pro. Tá mais Vamos coerente lá. com a legislação. Tá mais Professora, completa. eu acho que é a B, porque na aula a senhora falou sobre isso, sobre bater na criança, mas ele pode ser mandado embora. Mas como está falando, só se for, como que eu posso dizer? Só se for... Se ele for declarado culpado para ele ser mandado embora, né, Pro? Não, e foi dito também que você pode entrar com recurso caso isso aconteça, ou seja, ampla defesa, né? Uhum. Vamos à explicação. Muito bem, o raciocínio de vocês está ótimo e prestaram atenção na aula também, tá? Então vamos lá. Aqui vamos lá.
vocês podem ser mandados embora tanto antes dos 3 anos como depois dos 3 anos. A diferença é que depois dos 3 anos, vocês já adquiriram uma estabilidade. Então, fica mais difícil de vocês serem mandados embora. Isso não quer dizer que não aconteça. Pode, se for um caso grave. O caso grave entra na letra B, sentença judicial ou processo administrativo. Independente da sentença judicial ou processo administrativo, vocês vão ter direito à ampla defesa, ou seja, se defender. Se for declarado culpado, perde o cargo público. Se for declarado inocente, volta para o seu cargo, tá? Enquanto tiver sendo julgado, você tem que se afastar do serviço, tá? Sem receber. Aí, quando for declarado inocente, você volta a receber seu salário, ok? E os meses que você ficou afastado são devolvidos para você o salário, retroativo. Agora, se você for declarado culpado, é demissão, não tem o que fazer, não pode prestar novo concurso público na Prefeitura de São Paulo, tá? E dependendo do lugar que você for, se aparecer lá que você foi julgado porque bateu em uma criança, alguma coisa assim, nem outra prefeitura vão te aceitar, tá? Agora, vamos lá. A alternativa correta é a B, tá? Mas a letra A letra C, a letra D estão corretos se a pergunta fosse antes dos 3 anos. Antes dos 3 anos, né? Você pode sim ser mandado embora. Inatividade, indisciplina, má conduta, ineficiência, insubordinação, falta de dedicação ao trabalho, se for antes dos 3 anos. Se for depois, é a letra B aí no caso. E a letra E é uma pegadinha, porque todo funcionário pode ser mandado embora, independente se é concurso público ou não. Eles não vão ficar com o funcionário dando problema. Então, pode ser mandado embora sim, mesmo sendo concurso público. Ok? Então, a alternativa correta, B de bola. Normalmente, essa questão cai em concurso, então fiquem atentos. Na pergunta, tudo que for depois da estabilidade dos 3 anos é a letra B, sentença judicial e processo administrativo. Ok? Peraí, professora. Oi? Deixa eu te falar. Eu raciocinei assim dessa forma, né? Quando eu bati o olho na pergunta, eu vi que a B ela estava mais completa dentro da legislação, porque tem 3 fatos que realmente assegura isso dentro da lei. E não seria coerente porque a banca não ia colocar separada. Tipo, se essas 3 estão certas, você ia ficar confusa. Como é que eu vou colocar 3 alternativas corretas? Não. Ele ia colocar uma junção em uma só. Tipo, completa, má conduta, ineficiência, insanidade e indisciplina, para que você fosse só nenhuma. Não, tá, entendeu? Então, eu já iria na B. Sim. Professora, aí no caso... Pode falar. Aí, no caso, poderia, para entrar A e entrar C, eles poderiam colocar no período probatório, né? Antes da estabilidade entra no período probatório. A letra A, letra C e letra D são respostas antes da estabilidade, ou seja, dentro do período probatório. Professora, o probatório já mudou para 2 anos, não? Não. Eles até teve uma época que eles quiseram colocar 2 anos e o pessoal caiu matando em cima. Porque todos os municípios são 3. E daí só a Prefeitura de São Paulo que tinha colocado uma época 2. Aí voltaram atrás, porque estava tendo muita reclamação, voltaram atrás para 3 anos mesmo. Entendi. Tá? Ok? Vamos lá, vamos à próxima. Conforme o artigo 19 do Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de São Paulo, agora é diferente, enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o funcionário ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos. Aí, é exatamente a pergunta que a colega falou, tá?
E no estágio probatório também pode ser mandado embora, porque lá você já adquiriu a estabilidade. Aqui não, aqui você está no período ainda, não atingiu os 3 anos. Mesmo assim, você pode ser mandado embora, mesmo sendo concurso? Pode também. Vamos ver se essas daí são motivos, se esses são motivos de você ser mandado embora dentro do seu estágio probatório, tá? Vamos lá. Inassiduidade significa que você falta demais, significa que você não é pontual no serviço. Você pode ser mandado embora por esse motivo? Sim ou não? Sim. Aí o que nós vamos fazer? Lembra que nós fizemos na aula passada eliminação. Então, por passo a passo, tá? Sem ler tudo de uma vez para não confundir, passo a passo. Então, vamos lá. A1, vocês disseram que sim. Onde tem A1, permanece. Letra A tem A1, letra B não tem A1, já está eliminada. Letra C não tem A1, está eliminada. Letra E não tem A1, está eliminada. Ou você tá vendo? Na primeira já ou é a letra A ou é a letra D. Ou todas ou só as 3 primeiras estão corretas. Tá vendo? Olha que rápido. Se vocês forem por eliminação. Aí vocês não precisam mais nem olhar B, nem olhar C, nem olhar D. Aí, só que para isso, gente, no dia da prova, vocês precisam ter certeza, né? Certeza. Se vocês tiverem certeza de uma, vão eliminando as outras, tá? Vamos lá. 2. Ineficiência. Ou seja, você não é um funcionário eficiente. Eles podem te mandar embora por esse motivo? Sim, pode mandar embora por esse motivo. Então, a A permanece e a D permanece. As duas têm A2, né? 3, indisciplina. Vocês podem ser mandados embora por indisciplina? Sim. Também. Então, permanece a A, permanece a D, porque tem a 3 nas duas, né? Agora é o que vai mandar na alternativa correta. Por quê? A letra A tem 1, 2 e 3. A letra D tem todas. Vamos ver. 4. Insubordinação. Significa que você está passando por cima do seu chefe. Pode ser mandado embora? Deve. Sim. Pode ser despachado. Isso. Então, o que acontece? Já não pode ser mais a letra A. Nem terminei. Já achei a alternativa correta da prova. Ai, Pro, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu vou ler, né, automático, sabe? Vou ler na primeira, segunda, terceira. Não, esse é muito um erro, automático. Esse é um erro muito grande. Eu estou estudando. Não. A ideia é essa, tá, gente? É olhar passo a passo. A maioria das pessoas que erram na prova é porque querem ler tudo de uma vez. E se você fizer passo a passo, você não cai nas pegadinhas e você acerta a questão da prova. Esse é o segredo, tá bom? Vamos ver. A 5, só para ter certeza. A 5, falta de dedicação ao serviço. Pode ser mandado embora? Sim. Pode. Má conduta. Pode ser mandado embora? Sim. Não aprovação, olha, muitos caem nessa daí. Não aprovação em curso de formação ou capacitação para o exercício das funções inerentes ao cargo. Muitos municípios não colocam, né? Mas a Prefeitura de São Paulo, se ela der um curso para você fazer, principalmente dentro do seu horário de trabalho, você falta no curso, você não atinge o objetivo do curso, ou seja, você não está nem aí para a formação que está sendo dada. Você pode ser mandado embora por isso também, porque você está sendo pago para fazer essa formação, ok? Então, você pode sim ser mandado embora também por
por não aprovação no curso de formação. Quando eles falam essa não aprovação, né? Às vezes, muitas das vezes, não é porque você não tirou uma boa nota. Na maioria das vezes, essa não aprovação é porque você não participou das formações, tá? Então, tá dentro da sua função e você não cumpriu. Então, você pode ser mandado embora também. É uma formação no seu horário de serviço, ok? Professora, esse E do 6 tá a mais, não tá? Não, é que Porque assim, dá a impressão aqui... que ela é continuação da 7. Ah, não é. É que tem um ponto e vírgula aqui. Aqui é a última. Então, eu posso tirar esse E para não confundir. Mas lá na legislação tem o E, tá? Porque aqui tá assim, né? Eles poderiam ter colocado só por vírgula. Inacidade, vírgula, ineficiência, vírgula, indisciplina, tá? Mas aqui são 7 motivos que você pode ser mandado embora antes da sua estabilidade. São esses 7 motivos, tá? Por exemplo, má conduta e não aprovação. Ou seja, tem 6 e a 7, ok? Que é a última. Pode ver, quando vem itens, tem ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Só a última tem ponto final, ou seja, para ali, não tem mais nada, tá? Mas eu poderia, por exemplo, tirar o ponto e vírgula aqui e colocar um E, tá? Mas para não confundir, tirei o E. Tá? Aí, nessa daí também, professora, eles podem colocar, tirar só o não do 7, né? Tirar só o não do 7, e aí ele já não entraria, né? Não. Então, assim, ó, se eles fizessem pegadinha, isso... né? Se Pegadinha. vocês... Exatamente. Vamos supor que vocês estão desatentos na hora da prova. Tirei o não. Vocês não estão prestando atenção, ou estão no nervosismo, não prestaram atenção. Essa daí, a 7, não poderia estar aqui na alternativa correta, porque está faltando não. Aprovação, eles vão mandar embora porque você foi aprovado no curso de formação? Não, eles vão mandar embora se você não for aprovado, certo? Aí já não poderia ter a 7 aqui como alternativa correta, certo? Então, se acontecesse isso, teria que estar assim, a alternativa correta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos supor que a 7 estivesse aqui. Espera aí. Vamos imaginar que a 7 estivesse aqui. A alternativa correta seria a D sem o 7. Deu para entender? Por conta que está faltando a palavra não. Ok? Não é o caso aqui. Deixa eu voltar aqui para não confundir. Não é o caso aqui. Só uma colocação que a colega fez. Ok? Aqui. Essa é a alternativa correta. D de dado. Deixa eu até pintar a alternativa correta aí. Essa é a alternativa correta. Deixa eu salvar. Ok? Então, isso quer dizer, tanto na questão 16 quanto na questão 17, está dizendo que você pode sim ser mandado embora, tá? Tanto antes da estabilidade, durante o estágio probatório dos 3 anos, como depois da estabilidade dos 3 anos, tanto antes quanto depois. Porém, quando você atinge a estabilidade, deixa eu explicar isso daí. Quando você atinge a estabilidade, significa que você passou nesse teste todo aqui. Deu para entender? Você tem 3 anos de experiência aí, que é o estágio probatório. Então, se você passou por tudo isso e não foi mandado embora, aí você atingiu a estabilidade. Você passou, você é uma pessoa pontual, você é uma pessoa que não é de faltar, você é eficiente, você tem disciplina, você obedece lá a chefia, tal, você se dedica ao serviço, você não tem má conduta, você foi aprovado em curso, beleza. Isso daí significa que você passou da estabilidade, daí vem para cá. Você passou. Se você passou por tudo aquilo, é porque você é um bom funcionário. Aí você atingiu a estabilidade. Chegou na estabilidade, o que acontece? Você perde a cabeça e apronta alguma coisa grave.
Aí não tem jeito. Mesmo você tendo passado por tudo aquilo e adquiriu a sua estabilidade, estaria no sossego, de repente você perde a cabeça. Aí tudo aquilo que você passou e foi aprovado cai por água abaixo. Deu para entender? Então pode ir Pro, tanto antes como é que depois. esses problemas aqui, né, essa inacidade, essa resposta agora, né, que foi a 7, isso não é uma coisa grave, né, são coisas, assim, pode ser mandado embora, mas também pode passar, né? Isso, ó. Agora, a anterior é um erro grave. Isso. Mesmo aqui, mesmo nessa daqui, você tem ampla defesa. Isso. Mesmo aqui você tem ampla. É uma professora que falta demais. Tá lá no seu prontuário, lá na sua avaliação, que a diretora fez a sua avaliação, e lá tá falando que você falta demais. Aí o RH vai verificar. Deixa eu ver se essa professora falta demais. Opa, teve um erro aí, ela não é de faltar. Mas pode ser justificada as faltas dela, né? Sim, então assim, é muito relativo, depende de cada caso. Mesmo um caso como o outro, vai ser verificado se realmente é. Isso daí é se for provado. Tanto um caso quanto o outro, vocês têm ampla defesa. Vocês têm que se defender, ok? Então, tanto de um caso quanto do outro, ok? Certo? Certo. Vamos lá, próximo. Nos artigos 20 e 23 do Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura de São Paulo, a posse, vocês vão tomar posse, passaram no concurso, foram nomeados e vão tomar a posse. É o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público, você passou, ok? A posse deverá se verificar no prazo de contado da publicação oficial do ato de provimento. Ou seja, 15 dias. Eu colocaria 15 dias. Quantos dias você pode tomar posse? Ou seja, assumir o seu cargo 15 dias. Quantos? A saber. 15. 15 Até dias. 15, né? 15 dias. Tudo é pegadinha aí. 30 dias é pegadinha, 7, 45, 60, é tudo pegadinha. 15 dias. Porém, vamos supor que é sempre de 15 em 15 dias. É 15 dias, mas vamos supor que você entregou um atestado médico e você provou que você não pode tomar posse dentro desses 15 dias. Aí eles vão prorrogar por mais 15, mas é sempre 15. Né? Então, vamos supor, se tivesse uma pergunta assim, uma situação, um problema. Sabemos que a posse deve ser tomada no prazo de 15 dias. Porém, se o concursado, o funcionário, apresentou um atestado médico que dentro daqueles 15 dias ele não vai conseguir tomar posse, prorroga-se por mais 15 dias. Mas não existe 30, 7, 45, 60. É 15, ok? Sempre 15. Mesmo prorrogando, é 15. Deu para entender? Então, não caiam nas pegadinhas. Aí o pessoal acha assim, bom, se é 15, a pessoa prova que não pode assumir nesses 15. Mais 15 é 30. Não é assim a lei. É 15 dias. Dependendo da situação, eles podem conceder e prorrogar para você assumir mais 15 dias. Deu para entender? Mas a resposta daqui, no caso, é 15 dias. Não tem outra resposta, certo? Tudo eles colocam 15. Para você entregar a documentação, 15. Para você tomar posse, 15. Para você... Tudo é 15 dias. É 15 dias da onde? Do concurso público? Não. É 15 dias quando é publicado no Diário Oficial, seu nome bonitinho. A partir da publicação no Diário Oficial, começa a contar 15 dias da data de publicação. Então, por exemplo, foi publicado, no dia 5 saiu o seu nome para tomar posse no Diário Oficial. Você tem até o dia 20, né? Vai contar os 15 dias direto lá, para você tomar posse.
15 dias contado direto, tá, gente? Não é, tiro sábado, tiro domingo. Não, é 15 dias direto, tudo bem? Aí conta lá, 5, aí vai indo. Conta 15 dias a partir do dia 5, ok? Aí você tem esse prazo, você pode tomar posse num dia, 2 dias, 3 dias, no máximo 15 dias, ok? Senão... Pro, acontece de ter questões repetidas, tipo que nem caiu essa no concurso passado. Pode acontecer de cair na próxima prova? Pode acontecer. Já aconteceu várias perguntas da VUNESP ou de outros concursos que caiu repetido. Eles não costumam repetir a mesma prefeitura, mas prefeituras diferentes. Professora, Tá? no Oi. caso de 15 dias, né? Aí a senhora falou que se ele se der um atestado, mas se for uma justificativa, por exemplo, a pessoa já trabalha em outra prefeitura, ela quer exonerar, e às vezes não dá tempo de arrumar toda a documentação, ela também pode? Ou só para prorrogar tem que ser atestado médico? Não, vai depender se a Secretaria de Educação aceita a sua justificativa. Ah, tá. Né? Vai depender deles. Se eles autorizarem, aí eles prorrogam por mais 15. Mas é muito difícil. Né? Você chegar lá e falar assim, olha, não dá para mim assumir em 15 dias, porque eu ainda não me decidi com qual prefeitura eu vou ficar. Aí não. Né? Eu preciso me desligar da outra primeiro. Eles não vão esperar, eles querem o funcionário lá. Né? Mas dá tempo em 15 dias de exonerar, né, de outra prefeitura, né? Oi? Dá tempo, né? 15 dias dá tempo. Você resolve isso rápido. Você vai receber depois. Mas o desligamento tem que ser rápido. Entendeu? Porque até quem fica com a sua carteira profissional, de repente, né, tem um prazo para devolver. Não pode ficar com a empresa, com a escola particular, enfim, não pode. Tá? Então, é nesse sentido aí. Mas, às vezes, dependendo da situação, você vai lá na Secretaria de Educação, explica o seu caso, se eles autorizarem, eles vão te dar mais 15 dias. Isso acontece muito, deixa eu dar um toque para vocês. Vamos supor, você deveria tomar posse em 15 dias, porém você passou pelo médico da prefeitura e a prefeitura mandou você fazer um exame. Você não vai ter condições de assumir em 15 dias, porque eles pediram para você fazer um exame, o exame vai demorar, você vai ter que devolver esse exame, né? Exame que eu digo não é o exame médico, é algo além. Você já passou pelo médico da prefeitura, eles verificaram que vai precisar de mais alguma coisa. Aí, automaticamente, eles vão te dar um prazo para resolver e trazer lá dentro de mais 15 dias, ok? Agora, se não aparecer, você perde o seu concurso público e não tem o que chorar. Não tem o que chorar, perdeu. Por isso tem que estar sempre acompanhando, se for VUNESP, o site da VUNESP, todas as publicações do seu concurso, né? Porque já aconteceu, infelizmente, 2 casos aí que um caso foi a pessoa não acompanhou, prestou o concurso, foi bem classificada, né? Não acompanhou nem o site da VUNESP e não acompanhou nem o Diário Oficial. E não estava em nenhum grupo de WhatsApp para alguém dar um toque. Gente, saiu isso, saiu aquilo. A pessoa perdeu. Quando ela foi ver, nossa, mas já foi? Nossa, foi o mês passado. Seu nome estava lá. Perdeu. Não acompanhou, perdeu. A prefeitura não vai ficar, precisa acompanhar. Olha, o interesse é seu. Você prestou o concurso, o interesse é seu, certo? Assim como teve aluna minha, que prestou o concurso da Prefeitura de São Paulo também, ela era estudante. Quando ela começou a fazer o cursinho, ela era uma estudante de pedagogia. Ela terminou tudo certinho, bonitinho. Ela era uma das mais, assim, promissoras, porque era muito dedicada nos estudos. Ela falava assim, professora, vai dar tempo. E eu falava assim, olha, você pede o apressamento do seu diploma. Mas eu não vou ser chamada tão rápido. Você vai.
Você vai ser chamada rápida, você tá muito esperta, você não sei o quê. O que aconteceu? Ela foi chamada na primeira chamada e ela não tinha o diploma na mão. Perdeu. Entrou com recurso, entrou com processo, e infelizmente ela perdeu. Ela era uma estudante, fazia cursinho, tal. Eu sempre dei um toque para ela, me deu uma dó, chorei junto com ela. Porque foi chamada, não estava com o diploma na mão. Perdeu. Né? Porque eu sempre falei, pode fazer curso? Pode se preparar para o concurso? Pode, mesmo não tendo diploma na mão, você pode prestar o concurso? Pode. O problema é, se você for chamada nas primeiras e não tiver toda a documentação correta, perde. Foi o que aconteceu com ela, e eu sempre avisei, ok? Mas depois prestou outro concurso, próximo que teve, para outro município, passou, tá feliz da vida. Não era a hora dela naquele momento, né? Enfim, ok, gente? Então, é 15 dias, ok? Vamos lá. 19. Conforme o artigo 62, existem várias formas de vacância. O que é vacância? É a vaga livre, abrir uma vaga, né? Abrir uma vaga para ser chamado num concurso público, por exemplo. Como que se abre vaga na Prefeitura de São Paulo? Vamos lá. A vaga, aqui tá dando podemos citar entre elas. Entre elas significa que tem mais do que essas. Mas a pergunta é só para verificar estas. Mas fora estas tem outras, tá? Mas só é para verificar essas. Então, vamos lá, passo a passo. Vacância, né? Primeiro, a exoneração. Pode abrir vaga se um funcionário é exonerado? Sim. Pode. A prefeitura exonerou o funcionário, abriu a vaga dele e ficou vaga. É uma vacância. Então, pode. Ok? Vamos fazer essa direto. 2. Pode abrir uma vaga se houver uma demissão? Você pediu as contas, né? O funcionário pediu as contas, foi para outra prefeitura, a vaga dele ficou livre. Pode acontecer. Vamos lá. Transferência. O funcionário era professor, né, da Secretaria de Educação, e ele foi trabalhar na saúde. A vaga dele ficou livre para ser assumida por outra pessoa. É uma vacância, é a vaga livre. Tá? Yes. E a professora se aposentou, a vaga dela está livre. Certo? Está livre. A não ser que ela se aposente e continue trabalhando. Mas agora, né, depois dessa pandemia, eles reviram muita coisa dessa situação. Tá? Então, ó, a vaga livre pode sim acontecer. Desliga o áudio um pouquinho, porque está sendo gravado, tá? Só desliga um pouquinho aí. Então, a vaga livre pode acontecer por exoneração, por demissão, por transferência, por aposentadoria, entre outras. Então, isso significa que todas estão corretas. Alternativa A são exemplos de vacância, de vagas livres para outras pessoas assumirem aquela vaga. Ok? Professora, pode falar. Nesse caso aí, parece uma pergunta muito simples, muito fácil, só que antes da senhora explicar, eu não sei vacância. Antes do curso. Se fosse uma coisa que a pessoa não estuda nem nada, ela vai falar que isso, né? Eu mesma aprendi agora com a senhora, né? Erra. Aqui para vocês parece fácil, mas no dia da prova não é fácil. Para aqueles que não estudaram nada, vai no chute, né? Então, por exemplo, muita gente falaria, transferência? Não tem nada a ver. Exoneração é a mesma coisa de demissão, porque dá a entender isso. Exonerar e demitir. Então, parece... mas tem diferença? Eu chutaria, eu colocaria realmente, todas as questões estão corretas, porque eu pensaria na questão da vaga em si. Sim. E uma situação geraria outra. Mas essa questão da demissão, eu também acho que eu ficaria um pouquinho confusa.
Ó, exoneração e demissão têm o mesmo sentido. Porém, exonerar, por exemplo, você atingiu a estabilidade. Né? Tem duas formas. Você atingiu a estabilidade. Aí você aprontou. E a prefeitura te exonerou. Te mandou embora, exonerou. Porque você atingiu a estabilidade. Porém, antes disso, você pode ser demitido. Então, é praticamente a mesma coisa. Antes da estabilidade e depois da estabilidade é uma situação. Agora, outra explicação. Exonerar, a prefeitura te exonera. Demissão, você pediu para sair. Deu para entender? Então, é praticamente a mesma coisa. Mas se eu pedir para sair, vai aparecer como exonerado? Mesmo que eu tenha pedido para sair, ou aparece como demissão? Não, lá no documento, no diário oficial, vai sair assim, exonerado a pedido, que é a mesma coisa de demissão, né? Vamos supor, quando a prefeitura te manda, ela vai falar assim, funcionário, colocar seu nome completo, seu RG, exonerado do serviço público, quer dizer que você aprontou alguma coisa. Tá queimado. Tá queimado. Agora, quando você pede as contas, vai estar lá no Diário Oficial. Demissão a pedido ou exonerado a pedido. Significa que você que pediu, eles não quiseram te mandar. Você que pediu por conta própria, tá? É melhor assim do que ser queimado, né? Mas, enfim, isso é uma situação. Agora, as nomenclaturas, eles chamam, por outro lado, eles usam a nomenclatura exoneração, porque você atingiu a estabilidade, passou dos 3 anos, então você foi exonerado. Porque você passou pela experiência, a exoneração que eles chamam. Outro, você não atingiu a estabilidade, você está na experiência, no estágio probatório. Você foi demitido sem chegar na estabilidade. Aí eles chamam de demissão, tá? Mas, para a prova do concurso, o que eles vão pedir para vocês as formas que abre vaga, né? Então, vamos supor, para eu chamar uma pessoa do concurso público, precisa abrir vagas. Para abrir essas vagas, de que forma essas vagas podem abrir? A pessoa se aposentou, a pessoa foi transferida de setor, a pessoa pediu demissão, a pessoa aprontou e foi exonerada. Deu para entender? Então, o foco é vocês saberem os motivos de abrir uma vaga. Aí, agora, essa palavrinha dificultou bastante, hein, Pro? Essa palavra vacância. Vacância, feio, né? Feio. Uhum. Podia ser vagância, né? Vagância de vagas. Né? De vagou, sei lá. Mas a palavra vacância significa vagas livres. Aprendi uma palavra hoje. Se não soubesse, realmente eu não aceitaria. A questão em si é super fácil, se não fosse essa palavra. Isso, complicou bastante. Exatamente. Então, vacância significa vagas livres. Para quem estuda, vai saber. E para quem vai no chutômetro, nem sabe o que isso significa. Aí vai no chute, né? Então, por isso que precisa dos treinos das questões. Não adianta só a parte teórica, não. Tem que ter a parte prática, ok? Verdade. Vamos lá. Próxima questão. No Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo, artigo 64, serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de. Ou seja, efetivo exercício conta 1 ponto por dia, certo? Então, cada dia trabalhado é 1 ponto na sua classificação, cada dia trabalhado, tá? Mas você, em algum momento, vai se afastar, ou por atestado médico, ou uma licença, alguma coisa, licença maternidade,
você, em algum momento, você pode se afastar do serviço e não perde nada, tá? Então, aquele ponto que você ganha por dia, você não perde, mesmo você estando afastado, mas por um motivo justo. Se for assim, uma falta injustificada, você vai perder, claro, tá? Mas a pergunta é, de todos os motivos, tá? De todas as situações que você não perde esse ponto, né? É considerado efetivo exercício, né? Então, de todos os afastamentos, nós temos, eles citaram 2. O casamento, você casou, e o 2, o luto, alguém da família morreu, certo? Então, ou por casamento ou pelo luto, seja o luto do seu cônjuge, né? Do seu marido, sua esposa, companheiro ou companheira, que não é casado, daí eles chamam de companheiro ou companheira, pais que faleceram, irmãos que faleceram, filhos que faleceram, ou, né, já nasceu morto, que eles chamam natimorto, nasceu, morreu ou já nasceu morto, ok? Então, o que acontece? A pergunta é, quantos dias de afastamento é o casamento e o luto para essas pessoas da família? A, 10, B, 15, C, 8, D, 30 ou E, 7. Quantos Letra dias C, eu posso 8 ficar... dias. Peraí, deixa eu só concluir. Quantos dias eu posso ficar afastado por casamento ou por luto e não perder nada? Quantos dias? 8. Não, eu 8 acho, dias. Pronto. eu acho que é 30, hein? Eu casei e a lua de mel, como é que fica? Só 8? Vou curtir a lua de mel só em 8? Não, tá errado. Se fosse mim, eu ia separar e casar de novo, para eu aproveitar meus 30 dias. Vamos lá, gente, desculpa a brincadeira. 8 dias, com certeza, letra C, 8 dias. Tanto para casamento quanto para luto com desses familiares, tá? Agora, 8 dias eles te dão, você falta 9, esse dia a mais você vai perder, tá? Porque é 8 dias na lei municipal. Então, você ficou 9, azar é seu, você vai perder um dia, tá? É 8 dias, não é 10, não é 15, não é 30, não é 7. Não tem nenhum desses na lei municipal, só 8, tá? Só 8. Ok? Tudo vai depender da pergunta, né, gente? Por exemplo, se a pergunta tivesse aqui, afastamento por licença maternidade, a resposta já não seria essa. Tudo vai depender da pergunta. Por exemplo, afastamento por licença maternidade, 180 dias, seriam 6 meses. Antes era 4, né, 120 dias, agora não. É 180 dias, que equivale a 6 meses, ok? Tudo depende da pergunta. Essa, por exemplo, caiu em concursos passados, tá? Eles poderiam escolher qualquer uma, tá? Então, vários motivos você não perde, você se afasta, mas você não perde nada, continua contando seus pontos como se você estivesse trabalhando. Então, você se afastou para casar 8 dias, beleza. Você não perde 8 pontos. Cada dia que você está afastado, seu ponto continua lá. Você não perde nada. Ok? Vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Sim. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Só mostrar, a gente não vai discutir hoje ainda, tá? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia do que caiu sobre redação no concurso passado, tá? Essa daí foi a redação do infantil, tá? Que deram sorte que a VUNESP colocou quais seriam os temas das redações. Olha que maravilha se cair para vocês de novo. Por quê? Se cair o tema, vocês vão treinar a redação em cima daquele tema. Se não cair o tema, tem que treinar várias, porque vocês não sabem qual tema vai ser, certo? Esta foi a prova do infantil do concurso passado,
colocaram 3 redações, 3 rascunhos e 3 folhas definitivas para responder. Quando eles colocam 3 redações, aí normalmente eles diminuem o número de linhas para fazer a redação, porque é muita coisa. Normalmente a VUNESP pede a VUNESP pede 30 linhas, 20 no mínimo, 30 no máximo. Normalmente, se for uma redação. Aí, como eles colocam 3, então diminui para 15 linhas, tá? Eu só estou mostrando, nós não estamos tendo aula de redação hoje, ok? Só estou mostrando que na prova dissertativa, no infantil já caíram as questões. Então, no próprio edital caiu lá que um dos temas seria concepção de criança, infância, o que é criança, o que é infância. A questão 2 caiu a respeito sobre a concepção de currículo, o que é currículo, né? Ou currículo no infantil. E a terceira questão foi para falar sobre a organização dos espaços e tempos na educação infantil. Porém, na questão 3, eles colocaram 2 imagens na prova que eu mandei no grupo, tá? Ainda o grupo novo não recebeu ainda, tá? Só estou mostrando porque não chegou a parte. Então, foram 3 redações: concepção de infância, concepção de currículo e a organização dos tempos e espaços no infantil. Foram esses temas, estava lá no edital. Aí, fácil, treinamos só esses temas e o pessoal passou no concurso. Deus queira que saia novamente. Mas, olha como que eles fazem a pergunta. Questão 1. De acordo com a orientação normativa número 1, as concepções sobre criança e infância são construções sociais, históricas e culturais que se consolidam nos diferentes contextos nos quais são produzidas e a partir de múltiplas variáveis como etnia, classe social, gênero, condições socioeconômicas, das quais as crianças fazem parte. Aí eles colocam um textinho contextualizado antes. Mas a pergunta, o que é para fazer, está sempre na última linha. Ou seja, considerando esse contexto, essa premissa, defina de que modo configura-se o conceito de criança nos dias atuais. Resumindo, o que é criança? O que é infância? Aí, nós treinamos lá, né, antecipadamente, várias, para que a pessoa fique craque. Aí nós colocamos lá. Criança é o sujeito histórico e cultural que pensa, que questiona, que imagina. Nossa, fizemos a festa, ok? Para sair uma redação boa. Depois, na questão 2, sobre o currículo, que entre as vivências, né, da criança, e a questão de 3 da organização dos tempos e espaços. Tudo isso nós vamos treinar no curso. É o módulo 3, é o próximo módulo que nós vamos treinar redações. Ah, professora, mas eu não sei fazer redação. Problema seu. Você está aqui para aprender. Brincadeiras à parte, eu vou te ensinar a fazer redação para concurso. Nós vamos treinar. Ah, professora, eu vou fazer sozinha? Eu nunca fiz redação, eu não sei fazer. Claro que não. Primeiro tem a parte teórica, tem a parte explicativa. Nós vamos fazer uma redação juntas. Depois que vocês vão começar a treinar sozinhas, enviar a redação para ser corrigida conforme os critérios da organizadora, vai ter uma nota, vai ter para vocês passarem a limpo a redação, mas não é digitado não, tudo à mão, como se fosse dia da prova, tá bom? Bom, continuando. Essa daqui já foi de outra prova, tá? Vejam que nessa outra prova do concurso passado pediram só 2 redações. Lá pediram 3 e aqui pediram 2, tá? Olha, questão 1, só que nessa daqui não caiu o tema no edital do concurso. Aí eles colocaram na hora e a pessoa tinha que pensar.
Então, veja. Ô, Pro, mas essa questão de cair o tema no edital foi um erro que aconteceu? Porque foi a primeira vez, né? Não, é assim, porque como não tem português, não tem matemática, na Prefeitura de São Paulo não cai português e matemática. A única parte de português é a redação, né? Então, não foi um erro, não. É porque eles colocaram... Normalmente, eles não colocam, tá? Não colocam. Mas foi um acordo, na época, feito com a organizadora de colocar. Porque eles queriam ver como ficaria se colocasse o desempenho dos novos professores, tá? Porque nunca caiu. Aí fizeram um teste. Fizeram um teste, eu não sei se eles se arrependeram, porque muita gente foi muito bem, né? Muita gente foi muito bem. Eu espero que eles continuem com esse pensamento, mas, né, tudo pode acontecer. Mas não foi um erro, não. Tanto é que eu entrei em contato lá e eles disseram que não foi erro nenhum, que a prefeitura pediu para colocar em uma das provas, porque ia ter prova infantil e ia ter prova no fundamental também. E falaram que era para colocar. Na verdade, o erro, eu acredito que não tenha sido no infantil. Eu acredito isso é bem o erro melhor foi que matemática, né? Eu acredito que o erro tenha sido no fundamental, porque se no infantil já colocaram o tema, eles não colocaram no fundamental. Aí foi o erro. Pode falar. É bem melhor essas 3 redações do que cair matemática para gente que é da área. Tudo bem, tem as colegas que são de pedagogia que aprende tudo, né? Mas para quem fez letras, eu sou péssima em matemática. Ah, sim. Então, assim, por isso que tem que aproveitar ao máximo o concurso da Prefeitura de São Paulo. Por quê? É o único município que não cai a matemática, tá? E vão rezando aí para que continue assim, nesse próximo, né? Que eles deixem só redação mesmo. Tudo bem que elaborar uma boa redação não é fácil, mas... Não, eles preferem não dar a matemática e jogarem na redação para ver como que os professores escrevem, tá? Então, é esse o motivo da Prefeitura de São Paulo. Eles preferem aumentar nos conteúdos e focar como que os professores entendem, né? E fazem a dissertação, a organização das ideias, ok? Porque dentro de uma redação cai muitas conjunções, né, professora? Sim, demais. Vocês vão aprender tudo isso. Vamos lá. Sim. Questão 1. Considerando importante que o professor organize seu dia a dia na escola para que o exercício profissional seja gratificante e contribua com os objetivos definidos no projeto pedagógico, que aspectos deveriam ser previstos no seu planejamento das atividades de sala de aula? Vejam, é algo prático, é o seu dia a dia, tá? Mas a pegadinha dessa questão qual é? Tá perguntando do seu dia a dia, mas não é conforme o seu pensamento, como você faz, e sim dentro do que você estudou, de como é para ser. Por quê? Você não pode escrever em primeira pessoa. Eu faço assim, o meu planejamento é desse jeito. Não pode. Você só pode escrever em terceira pessoa. Aí está a pegadinha de muita gente que não passa no concurso. Porque você não pode fazer uma dissertação, uma redação para concurso em primeira pessoa. Você não pode falar, eu faço, acreditamos, na minha sala de aula. Já era, tá? Então, muita gente acha assim, não, mas eles estão perguntando desse jeito, então eu tenho que responder diretamente. Não tem. Você tem que fazer uma redação dissertativa, certo? Então, não pode. Tem que falar sempre na terceira pessoa. Ele, ela, eles e elas. Por exemplo, o aluno, as crianças, o professor. Mas você também não é professor? Sou, mas eu não posso colocar em primeira pessoa. Eu tenho que falar, o professor deve criar o planejamento assim, 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 né? A escola deve contribuir assim, assim, assim. A criança é sempre em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa, tá? Vamos ver a outra. Clarice, uma professora de crianças de 4 e 5 anos de idade, costumava fazer exposições dos trabalhos das crianças todo mês.
numa das aulas da EMEI em que trabalhava, e uma das crianças rasgava sistematicamente os trabalhos dos colegas. E o seu mesmo quando eles estavam pendurados num varal que ela alcançasse. Visando modificar este comportamento da criança, Clarice passou a colocá-la num cantinho, virada para a parede, para que ela pensasse sobre sua atitude. Então, embora seja uma situação, problema, você tem que responder conforme a lei, conforme os autores, e não o que você vê na sua prática. Deu para entender? São pegadinhas, mesmo sendo uma redação. Então, assim, será que está certo a forma como a professora fez? Ela pegar a criança e ficar virada para a parede? Essa atitude da professora está correta? Ô, Pro, nessa questão aí pode até usar o ECA, né? Já a lei do ECA. Exatamente. Então, assim, tudo que você vai responder numa redação de concurso... De acordo com a lei do ECA, né? Embora a pergunta seja o que você faria, professora, no lugar dessa, digamos assim, você não vai responder com as suas palavras, você não pode responder como você. Você tem que responder no geral sobre o que você estudou. Então, assim, vamos lá. Na parte de desenvolvimento, por exemplo, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a atitude da professora foi inadequada, porque a criança não pode passar por constrangimento, vexame, você se sairia bem. Deu para entender? Então, nós vamos treinar o que realmente vocês podem ou não colocar na redação. E assim, é concurso público. Não pode colocar a sua prática verdadeira no sentido assim, com as suas palavras. A não ser que você faça, esteja conforme a lei. Aí você coloca, mas não em primeira pessoa. Sempre as professoras devem, não, eu acho que deve, não, você não. É o que você estudou. Deu para entender? Mas tudo isso, gente, nós não estamos tendo aula de redação hoje. É só para vocês terem já uma noção do que aguardam vocês para o módulo 3, tá? Para o módulo 3. Mas fiquem tranquilos que eu vou treinar vocês. Vocês vão sair tinindo. Teve uma professora, só passando para vocês. Teve uma professora muito inteligente. Eu vou pedir para quando chegar no módulo 3, eu vou pedir para ela participar da aula. Ela não é aluna mais, tá? É professora da rede de Guarulhos. No módulo 3, quando a gente começar, eu vou pedir para ela dar o testemunho dela aqui, tá? É uma professora muito inteligente, passava em todos os concursos que vocês não imaginam, porém, passava só na objetiva. Nunca conseguiu passar na redação. Nunca. Aí ela chegou chorando, né? Pedindo ajuda. Ela falava, eu não consigo, não sei o que acontece. Ela travava de uma forma assim. Falei, menina, pelo amor de Deus, você é muito inteligente. Se você continuar, você mesmo se burlando, você não vai aprender. Foi se soltando. Cada redação, cada dia melhorando mais. Acabou o trauma da mulher. Passou no concurso pela primeira vez. E assim, todos os concursos ela passava, mas chegava na redação, ela não conseguia. Passou no concurso passado, de 2016, na prefeitura de Guarulhos. Ela passou. Essa mulher ficou tão feliz. E eu vou trazer ela para conversar com vocês. Por quê? É uma forma de chacoalhar vocês... que assim, se vocês ficarem com medo ou ficar
remoendo o passado, pelo amor de Deus, vocês não vão passar. Então, esquece o passado. Ai, mas na última prova eu não consegui. Ih, já passou, já foi. Muda a página, vira a página, já foi. Agora é daqui para frente, bola para frente. O que passou, passou. Não adianta chorar. Agora é daqui para frente. Então, é uma forma de vocês verificarem que vocês conseguem sim. É só querer, prestar atenção nas dicas, treinar. Porque não adianta eu dar o módulo 3, todo mundo treinando e você não treina nada. Você não manda nada, você não treina nada. E chega na prova, ai, na última semana, 3 dias faltando para a prova, professora, será que eu posso mandar todas as redações que eu não fiz durante o curso? Não dá, né, gente? Adianta só corrigir e falar, olha, o erro tá aqui? Não, é durante todo o processo. Ó, o erro tá aqui, você vai refazer, deixa eu ver se melhorou. E falta isso, falta aquilo, ó, essa concordância, ó, tá faltando, você tá pecando na separação de sílaba, você não tá colocando o plural. E é muito detalhe, gente, para tirar uma nota máxima na redação, é treino, é a mesma coisa da objetiva, é treino, tá? E nós vamos treinar muito. E eu quero que vocês saiam assim, aprendi a fazer redação para concurso. E não é só para a Prefeitura de São Paulo, é para qualquer concurso público. A redação, a estrutura é a mesma. Não importa se é VUNESP, redação se é pra IBAN, vida, né? a estrutura é a mesma para todo concurso, então vocês vão usar para o resto da vida de vocês, né? Ah, vou prestar aquilo ali, já vai ter aprendido a fazer redação, certo? Deixa eu ver se tem mais. Ah, não tem mais. Peraí, deixa eu parar a gravação para falar com vocês. Só um minutinho. Deixa eu parar aqui para não ter erro.